Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 51, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Homens de dura cerviz, ou teimosos, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Até aqui. Curva a sua cabeça, vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, por meio de Cristo Jesus, vamos a Ti, com reverência, com temor, com gratidão, com esperança e expectativa, para que nessa manhã Tu nos fale um pouco mais do Teu amor, da Tua graça, da Tua obra perfeita de salvação. E nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos auxilie pelos textos das Escrituras que vamos ler e meditar. Teu Santo Espírito me auxilie nas minhas debilidades e aos meus irmãos que estejam com o coração aberto para aquilo que vem de Ti. Que eu fique escondido por trás do púlpito, que o nome do Teu Filho seja exaltado e toda a glória seja a Ti, Pai. Pedimos isso no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, então nós continuaremos a série de mensagens pelos 508 anos da Reforma Protestante. Como eu tenho dito, a Reforma nada mais foi do que um movimento de retorno às Escrituras Sagradas. E eu considero o maior avivamento que a Igreja já experimentou. Contudo, cerca de um século depois, um grupo de seguidores de Jacob Armínio apresentou aquele documento chamado Remonstrância, significa mostrar novamente, que nada mais era do que um credo com 5 artigos de fé, tentando reformar a Igreja reformada. A resposta foi o Sínodo de Dort, sínodo de uma assembleia paroquial, de onde saíram, então, os cânones, as regras padrão de Dort. Esses 5 artigos dos remonstrantes, que depois ficaram conhecidos como arminianismo, foram rebatidos com outros 5 artigos, e esses artigos são chamados comumente de 5 pontos do calvinismo, mas eu creio que essa é uma nomenclatura muito limitada e não aconselhada. Eu creio que o mais correto seria chamá-los de doutrinas da graça. As doutrinas da graça, como grande parte da igreja chama. O evangelho, sintetizado nessas doutrinas da graça, ele afirma o quê? Que o homem, totalmente corrompido, ele é escolhido incondicionalmente pelo Pai. Ele é chamado de maneira irresistível da morte pela regeneração do Espírito Santo, perdoado e declarado justo pelo Filho de Deus, que viveu e morreu no seu lugar e é preservado pela providência divina até a glória. Hoje nós veremos o terceiro ponto, a doutrina chamada graça eficaz ou irresistível. Veremos que o homem natural, ele sempre resiste à graça divina e que é a graça eficaz, ela é eficaz, por isso, irresistível. Veremos ainda que a graça de Deus, ela não auxilia o homem. Depois nós veremos o limbo pré-espiritual do arminianismo. Trademark, essa expressão é minha, vou registrar. Um limbo pré-espiritual. Os irmãos vão entender o que eu quero dizer com isso durante a exposição, mas que defende uma graça que não salva. E por fim, nós veremos que a graça gera uma pronta e sincera obediência. Relembrando aquilo que já vimos, ficará então mais fácil entender essa doutrina que nós veremos. O que nós já vimos? Primeira coisa, a queda. Toda a humanidade caiu em Adão, nosso representante federal. Todos nós morremos em Adão. Morremos espiritualmente nele.
Então, a condição de todo homem é caído, é de pecador condenado, de corrupção total. Mas, na eternidade primeira, antes do tempo, Deus determinou salvar um povo, o seu povo, o povo que ele escolheu, um povo peculiar a ele. Por conta da nossa corrupção total, nós nada podíamos fazer, mas Deus precisava fazer algo, e Deus decretou fazer algo e fez algo. Ele escolheu aqueles que ele amou primeiro e determinou demonstrar misericórdia a estes, sem haver neles mérito algum. Para permanecer justo ao justificá-los, sem desprezar a sua lei, Deus então envia o seu Filho amado e o pune como um sacrifício substituto pelos pecados do seu povo, dos seus eleitos. Pela redenção no sangue de Jesus Cristo, a justiça divina foi satisfeita. Ele expiou os pecados do seu povo. Estes pecadores, totalmente corrompidos, escolhidos de antemão por graça, tiveram a sua culpa e condenação carregadas e quitadas por Cristo. São estes que Deus chama através de uma ação soberana e poderosa do Espírito Santo. E ele chama de maneira graciosa e eficaz. Vejamos então. Em primeiro lugar, o homem natural, ele sempre resiste à graça divina. Paulo, argumentando o porquê haviam judeus que não eram salvos, ele escreve lá em Romanos capítulo 9 o seguinte: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Meus irmãos, se a eleição do povo de Israel na antiga aliança ela não falhava, mas ela cumpria de maneira eficaz o seu propósito, o mesmo se dá na igreja, na nova aliança. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Essa é uma ideia que nós temos que arrancar do nosso imaginário. Os planos de Deus não podem ser frustrados. A vontade de Deus decretiva jamais é frustrada. Não podemos reduzir o poder do nosso Deus a quem nós chamamos de Todo-Poderoso. O arminianismo, ele apresenta, por outro lado, um Deus limitado, um Deus fraco, um Deus frustrado, que não pode salvar quem ele quer salvar, que depende do homem para agir, que deseja, mas respeita a vontade do homem. O arminianismo afirma que nós podemos resistir à graça de Deus. E esse texto que nós lemos, Atos capítulo 7, verso 51, é a base do seu argumento neste ponto. No contexto, vamos entender o contexto lá de Atos 7. Estevão, ele estava se defendendo e ele estava chamando os homens do Sinédrio. O que é o Sinédrio? Um tribunal composto por cerca de 70 homens, entre sacerdotes, mestres da lei e anciãos. E Estevão está chamando estes homens, este Sinédrio, de incircuncisos. Incircuncisos. De não serem judeus autênticos, de não serem convertidos. Era por isso que eles seguiam o padrão de rejeição e rebeldia que herdaram dos seus pais. O padrão de sempre resistir ao Espírito Santo. É isso que Estevão está falando. Com grande ousadia. Por que ele está falando isso? Porque eles não estavam sujeitos à lei, ainda que defendessem a lei, mas agora estou usando palavras de Paulo, não estavam sujeitos à lei, nem mesmo podiam estar, porque eles estavam na carne e não podiam, assim, agradar a Deus. A mesma denúncia ocorre
nas duas sentenças paralelas do Salmo 78. Nós lemos o seguinte, no verso 10. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Veja que o querer não obedecer ou desobedecer está intimamente ligado ao não guardar. E o guardar envolve o entender, o crer e o obedecer. O que está sendo dito novamente é: eles não obedecem porque não são fiéis, porque não creem, porque eram incircuncisos de coração, porque não eram convertidos. Todo homem carnal, natural, ele resiste a Deus. Todo homem. Nós vimos isso na doutrina da corrupção total. Agora veja, lá em João capítulo 3, verso 19, porque bom de ler João é até o verso 16, capítulo 3, né? Depois ali você deixa que aí dá problema. Mas no verso 19 diz o seguinte: a luz, quem é a luz? Cristo. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque suas obras eram más. À frente, no capítulo 5, Jesus já está dizendo assim: não quereis vir a mim para teres vida. Paulo, no capítulo 3 de Romanos, diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Mas por quê? Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, Paulo vai falar no capítulo 8. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne? É não ser convertido. Repito, todo homem natural sempre resiste a Deus. Um morto não pode e nem quer obedecer. O homem está morto espiritualmente. Algo precisa acontecer. Então, em segundo lugar, nós vemos que a graça, ela é eficaz. E por ser eficaz, então ela é irresistível. A doutrina que nós estamos vendo chama-se graça irresistível. Eu gosto de eficaz. Por que esse nome? Porque pela ação do Espírito Santo de Deus, a graça, ela vence de modo irresistível a resistência natural de todo coração humano. A graça vence a resistência do homem caído. Por isso, irresistível. Embora o chamado externo ou exterior do evangelho possa ser rejeitado, a proclamação do evangelho pode ser rejeitada, o chamado interno do Espírito Santo transforma a vontade e os afetos da pessoa, levando esta pessoa que está ouvindo ao evangelho a responder voluntariamente em fé e arrependimento. E como vimos, fé e arrependimento são dons de Deus. Dons que são concedidos a quem foi dado vida. Jesus mesmo vai dizer: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O chamado externo é a proclamação do evangelho, que deve ser feita a todos os homens. E veja, é uma convocação genuína ao arrependimento, mas que pode ser resistida e será resistida pelos não eleitos. Por quê? Por causa da cegueira espiritual, por causa da dureza de coração, porque não tem ouvidos para ouvir. Enquanto o chamado externo ou exterior ele pode ser rejeitado, o chamado interior, interno, ele é irresistível. Porque é uma ação sobrenatural de Deus. Eu queria juntar sobrenatural com soberana, não deu. Sobrenatural de Deus, uma ação soberana de Deus, de um Deus todo-poderoso, que modifica a disposição interior da pessoa, levando ela então a responder ao Evangelho.
aos que predestinou, Paulo vai dizer em Romanos 8, aos que predestinou, todos estes, ele também chamou. Esse é o chamado eficaz. É diferente de muitos são chamados e poucos escolhidos. Esse é o chamado eficaz. A esses também chamou. E a esses que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Passado, como uma coisa certa que acontecerá no futuro. Esse chamado interior, interno, denomina-se chamado eficaz. Por quê? Porque ele realiza infalivelmente o propósito divino de fazer esse chamado. Porque ele é a aplicação prática da graça de Deus. A aplicação da graça no coração do homem. A graça irresistível, então, é o princípio e o chamado eficaz, o meio pelo qual o Espírito Santo opera na conversão, vencendo a morte espiritual. Pelo poder da regeneração. Regeneração, gerar de novo, nascer de novo, renascer. São as várias nomenclaturas bíblicas para essa ação. Veja, nós lemos na liturgia, Jesus diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. À frente, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim, se o Pai não o trouxer. Nada pode ser mais claro que isso. E para dar mais clareza, ainda ele diz: e eu o ressuscitarei no último dia. Esses que o Pai me deu. Eu vou morrer por eles. Eu estou orando por eles. O meu Espírito vai regenerá-los. E eu vou ressuscitá-los no último dia. A graça é irresistível, mas ela não força a vontade. Nós não somos levados a Cristo pela orelha. A Bíblia usa uma outra expressão, laços de amor. Ela não força a vontade, ela renova a vontade, tornando-a disposta a vir a Cristo. Olha o que diz a profecia em Ezequiel: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra. O que é pedra? Morto. E lhes darei um coração de carne. A gente tem que cuidar com a analogia direta de termo. Né? A gente é meio analfabeto funcional, né? Então, no início da mensagem que eu falei, carne significa morto espiritualmente, antagônico ao espírito. Aqui nesse texto, a antagonia está sendo feita entre pedra e carne. Então fica óbvio que carne aqui é uma renovação espiritual de vida, ao contrário de morte. Retorno depois desse exclame. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo, e note as ações. Eu darei, eu porei, eu tirarei de vocês o coração de pedra e eu lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito. Para por aqui? Não. E farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Aquele que não nasceu de novo, aquele que não foi regenerado, ele não pode se inclinar à lei de Deus, às coisas de Deus. Ele resiste. Quem não resiste foi alvo da operação soberana, irresistível, graciosa de Deus por meio do seu Santo Espírito. Assim, meus irmãos, Atos capítulo 7, verso 51, não refuta, mas comprova a doutrina da graça irresistível. É basicamente um tiro no pé. Vós sempre resistis. Israel, meus irmãos, Israel eram os lavradores maus, lá da parábola do lavrador mau, Mateus 21, por exemplo. Diz o seguinte: houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a
de um valado e construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos. Israel agiu como esses maus lavradores. Jesus está contando essa parábola para ilustrar, escancarar a hipocrisia destes homens. Israel, além de não produzir frutos de justiça, o que fez? Matou, espancou e apedrejou os profetas do Senhor. Por fim, matou o próprio Filho de Deus. E, meus irmãos, esse também era o nosso diagnóstico. Nós também éramos maus lavradores. Nós também resistíamos. Nós também virávamos as costas. A resistência do homem natural faz parte da corrupção total do estado do ser humano. Efésios capítulo 2, mortos em delitos e pecados, debaixo da ira de Deus. A resistência do homem natural não contradiz a soberania divina, antes comprova. Porque sem a graça eficaz, todos resistem e resistiriam sempre. Todos. John Piper diz que a doutrina da graça irresistível significa que Deus é soberano e pode suplantar, derrubar toda resistência quando quiser. O vento, Jesus falando para Nicodemos, e falando exatamente de regeneração, o vento sopra onde quer. O vento não sopra onde o homem permite. Em terceiro lugar, a graça ela não auxilia o homem. Nós temos que tirar também esse pensamento da nossa cabeça. Armínio, Jacob Armínio, ele afirmou o seguinte: o homem tem uma inabilidade total de ir a Deus. Concordamos. Senta aí, Armínio. Nunca critiquei. Mas logo em seguida ele já erra, afirmando que Deus auxilia o homem. Meus irmãos, Deus não ajuda. Deus não auxilia. Eu estou falando de salvação. Estou falando de regeneração, né? Não estou falando no nosso dia a dia. Ainda assim temos que pensar sobre essas coisas porque Deus efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, né? Mas em salvação, Deus não ajuda. Deus não auxilia. Deus não cria uma possibilidade. Antes, Ele determina, Ele elege, Ele satisfaz a sua justiça, Ele regenera, Ele concede a fé e o arrependimento, Ele traz com laços de amor, Ele vence eficazmente a resistência natural do homem. Em Daniel nós lemos o seguinte: segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão. Não há quem possa lhe deter a mão. Não há quem possa resistir. Ele opera com. Salmo 115. No céu está o nosso Deus. E o que ele faz? Faz tudo como lhe agrada. Voltemos a falar sobre a inabilidade total que Armínio falou. Paulo escreveu, repito, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Note, estão na carne, não regenerados. Deixa eu... A gente tem falado nas últimas mensagens sobre graça preveniente, né? E, novamente, nós somos meio ruim e a gente faz analogia, né? A gente pega uma palavra semelhante e porque a gente conhece a palavra semelhante, a gente acha que conhece a outra. E junto ali, Paulo Freire trabalhou legal com a gente, né? A gente confunde, por exemplo, globalismo com globalização, achando que é a mesma coisa. Para não confundir, proveniente todo mundo conhece, todo mundo usa. Proveniente, o que significa? Significa origem, que vem de
procede de. Proveniente é a causa, é a fonte. Veja, nós estamos falando da graça. A graça é proveniente de Deus. E aqui ninguém vai discutir. Nem arminiano, nem calvinista. Ela é proveniente de Deus. Agora, o que é preveniente? Significa anterioridade, que antecede, precede, que vem antes no tempo ou na ordem. Então, estabelecido isso, para não confundir preveniente com proveniente, os arminianos, eles afirmam que Deus concede aquilo que eles chamam de graça preveniente, uma ação inicial de Deus que anteciparia e tornaria possível a resposta humana ao Evangelho. Essa graça preveniente, ela não regenera. O que ela faz? Ela iluminaria o entendimento, restaurando parcialmente a liberdade da vontade que foi perdida na queda, permitindo ao pecador cooperar com o Espírito Santo. Essa graça preveniente, ela seria universal, irresistível. Ou seja, ela alcançaria todos os homens, mas ela só resultará em salvação naqueles que não a rejeitarem. Mas o homem natural não pode ir a Deus. Ele tem que ser regenerado primeiro, nascido do alto. É Deus quem faz isso, irmão. E quando ele faz, ele completa a obra. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, disse Paulo lá em Filipenses. O homem não coopera, nem Deus auxilia. Lembra quando nós fomos trabalhando lá na primeira mensagem de pelagianismo, semi-pelagianismo, o catolicismo romano, que dá uma misturada ali neles, depois o arminianismo. O homem não coopera. O homem age conforme a vontade divina. Ainda em Filipenses, Paulo diz assim, porque Deus é quem efetua tanto o querer como o realizar. Mas como que Deus efetua tanto o querer e o realizar? Segundo a sua boa vontade. Entende isso, igreja? É segundo a vontade dele. Nós vimos que todo homem está morto espiritualmente, condenado, e que Deus elegeu para a salvação, que Cristo morreu no lugar daqueles que foram eleitos. E agora vemos que o Espírito Santo regenera estes eleitos, concedendo a eles fé e arrependimento. Então veja, o chamado geral e exterior do Evangelho é feito a muitos. O Evangelho é proclamado por todo mundo e deve ser proclamado por todo mundo, mas o chamado interior e eficaz é para poucos. Palavras do Senhor Jesus. Esses, pela graça, são atraídos irresistivelmente. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Vejamos esse termo. O limbo pré-espiritual do arminianismo. Acompanhe a linha de raciocínio. Vou repetir. Paulo ele escreve os que estão na carne, ou seja, os não regenerados. Os não regenerados, eles não podem agradar a Deus. Romanos 8. O homem precisa nascer de novo. Agora veja o seguinte. O arminianismo, ele não crê numa ressurreição espiritual antes da conversão. O que eles ensinam é que o novo nascimento ocorre após o homem crer. Então, primeiro você tem que crer, depois você nasce de novo. Por isso que eu digo que eles criam uma espécie de um limbo pré-espiritual, um estado intermediário de indefinição, isso é o que significa limbo, né? Um estado intermediário de indefinição, onde habitam todos os homens, onde eles têm algo de espiritual, mas não nasceram espiritualmente ainda. É mais ou menos.
morto-vivo. E aí há duas escolas dentro do próprio arminianismo. Uma afirma que toda a humanidade habita nesse estado, mesmo sem ter ouvido o evangelho por conta da obra de Cristo. Essa era a posição de Armínio e dos remonstrantes, né, quando deu a celeuma, e é chamado de o arminianismo clássico. Mas há uma outra escola que diz que habitam nesse estado todos aqueles que ouviram o evangelho. Essa é a posição dos irmãos Wesley, né? A igreja wesleyana. Tem que ouvir o evangelho, então, quando ouve o evangelho, ele é colocado nesse estado. Não há um termo técnico para esse estado. Alguns teólogos arminianos chamam de estado de graça suficiente. É uma graça suficiente para fazer o que deve fazer. Ou capacitação moral e espiritual. Está em algumas obras, mas não tem um título, né? Agora, os reformados, conforme a Bíblia, eles creem que o novo nascimento, ele antecede a fé. E mais do que isso, ele causa a fé. O arminianismo diz que a fé antecede e causa o novo nascimento. É a história do ovo e da galinha. Não, pior é que não é. Porque aqui tem um sentido. Veja, eu dizer que a fé antecede ou causa o novo nascimento é estranho, até pelos nomes que definem essa ação. Veja, regeneração, novo nascimento, ressurreição espiritual. Nenhum destes termos pode ser aplicado à vontade do objeto da ação. Concordam comigo? Ninguém se autorregenera. Ninguém sozinho exerce influência na própria ressurreição. Lázaro foi ressurreto porque creu? Não, ele estava morto. Estava morto, então ele não coopera. Ninguém nasce sozinho. Não existe isso. Então os termos exigem uma ação anterior. O homem natural está espiritualmente morto. Então, nesse estado, ele é incapaz de crer, ele é incapaz de se arrepender, porque ele não pode ser inclinado às coisas do Espírito. Ele só vai poder fazer isso depois de uma ação sobrenatural do Espírito. É o que Jesus diz para Nicodemos em João 3. Ele afirmou que sem nascer de novo, o homem não pode nem ver o reino, quanto mais ter ouvidos para ouvir a mensagem do reino. Deus precisa regenerá-lo soberanamente, substituindo, como nós vimos, o coração de pedra por um coração de carne. Iluminando o entendimento, concedendo fé e arrependimento como frutos dessa nova vida. Então, meus irmãos, a regeneração é a causa da fé, não o contrário. Na visão arminiana, o homem caído e incapaz de ir a Deus, ele receberia então uma capacitação espiritual suficiente para aceitar ou negar o evangelho. Mas ele recebe um pouquinho de espírito para aceitar o evangelho, mas ele permanece espiritualmente morto. A regeneração não precede a fé. O pecador só vai ser regenerado se crer. Mas ele ganha um pouquinho de gás. Eu até lembrei, a gente estava com problema na internet, a gente ligou para reclamar, mas isso não é agora, é anterior. É um caso. E aí a atendente disse para minha esposa, eu vou dar uma carga aqui na net. Eu fiquei imaginando ela dando uma carga de bateria, assim, agora vai. Brincadeiras à parte, veja, é uma graça suficiente, é uma carguinha ali. Quase quando faz aquela chupeta na bateria para você conseguir chegar em algum lugar e trocar a bateria. Assim. Você não tem uma bateria funcionando, mas tem o suficiente para ir em algum lugar.
Por conta disso, meus irmãos, e aí ele só vai ser regenerado depois de crer. É por conta desse pensamento que há aqueles manuais de como nascer de novo. Né? A gente frequentou uma igreja que tinha uma apostila, a apostila de chegada assim, dos membros era como nascer de novo. 12 passos para nascer de novo. É só seguir ali que vai dar certo. Veja, e como nascer de novo deve ser o suprassumo da autoajuda. Né? Acho que nada consegue ser maior do que como nascer de novo. A fé, então, ela seria o meio pelo qual essa pessoa se torna participante da vida nova em Cristo. Agora, observa comigo, meus irmãos, nessa visão, começando lá de trás, o pecador, segundo essa doutrina, ele já foi eleito porque Deus viu que ele iria crer. Aí por isso ele foi eleito. E aí ele recebe a graça preveniente que confere uma liberdade de aceitar ou rejeitar o evangelho. E se ele crer, ele será regenerado. Notem que tem um sabor aqui de mérito total. Porque em tudo há o mérito humano. Enquanto a Bíblia, por outro lado, apresenta a fé como um fruto da regeneração, os arminianos entendem a fé como a causa da regeneração, que antecede, preveniente a graça que faz isso acontecer. Se o homem caído está espiritualmente morto, ele, por si só, é incapaz de crer. Nós cremos que para sair dessa condição, algo tem que acontecer e tem que vir de cima. Deus tem que regenerar o homem antes dele poder crer. Justamente para ele poder crer. Mas o arminianismo propõe que Deus restaura parcialmente a capacidade humana de responder antes de regenerar. Então, se o homem é totalmente depravado e morto espiritualmente, como que ele pode exercer fé sem ter sido primeiro vivificado, regenerado pelo Espírito Santo? Então, essa ideia remonstrante é o choro do bebê que concede vida para o bebê. Eles não conseguem conceber que o bebê tem que primeiro nascer, para depois poder chorar. Não, ele quase nasceu. Mas aí, se ele chorar, ele nasceu. Essa capacitação moral e espiritual que o arminianismo defende acaba sendo, na prática, uma forma disfarçada de regeneração espiritual chamada por outro nome. É aquele problema, um abismo atrai outro abismo. Quando você tem um problema estrutural, o que você faz? Você começa a colocar umas estacas, algumas coisas ali, vai ficar feio, vai ficar meio Frankenstein para tentar segurar aquela estrutura. Um erro chama outro. Vejamos em quinto lugar uma graça salvífica que não salva. Reforçando, a graça salvífica é a ação soberana e eficaz de Deus na salvação dos eleitos. Por meio dela, o Espírito Santo aplica a obra redentora de Cristo, regenerando o pecador, concedendo ele fé e arrependimento, justificando, declarando ele justo por causa da obra de Cristo feita em favor dele, santificando ele até a glorificação e preservando ele enquanto o santifica até a glorificação. Essa graça, ela não apenas convida, mas ela transforma. Ela capacita o homem a crer, sendo irresistível em seu propósito e infalível em seu resultado. Por quê? Porque Deus não se frustra. Aleluia! Glórias a Deus. Tem que ser dado glórias a Deus. Falar isso sem glorificar a Deus seria falho da nossa parte. Também nós já conceituamos graça preveniente, não só o termo, mas na mensagem passada. Mas eu vou deixar que eles mesmos, numa obra, o que a teologia arminiana defina. Preste atenção. A pessoa recebe a plena intensidade da graça preveniente através da pregação da palavra e chamada interna correspondente de Deus, ou seja, é a visão wesleyana do autor.
ela não mais está morta em delitos e pecados. São eles falando. Então, a pessoa que recebe a plena intensidade da graça preveniente não mais está morta em delitos e pecados. Entretanto, que parece notícia do... Mas, né? Entretanto, tal pessoa ainda não está plenamente regenerada. A ponte entre a regeneração parcial, termos deles, a ponte entre a regeneração parcial pela graça preveniente e a plena regeneração pelo Espírito Santo é a conversão, que inclui arrependimento e fé. Estes são possibilitados pela graça divina, mas são livres respostas da parte do indivíduo. À frente ele completa: graça preveniente é a graça que vem antes, que antecede e prepara o caminho para a conversão. Graça preveniente vem de Deus e é ela a responsável pela busca do homem. Através desta graça que vem antes da conversão, Deus, portanto, inicia o processo de salvação, de maneira que, quando o homem não resiste a essa graça, ele é regenerado. Mas, se resistir, não é regenerado, mas responsável diante de Deus por sua resistência, e com isso ele é culpado. Isso posto, vou fazer algumas considerações aqui sobre o que ele está dizendo. Primeiro, em quem está o poder da salvação? O poder de escolha, o poder de decisão. Não está em Deus, estaria no homem. Segundo, a graça preveniente, ela não salva. Ela apenas cria uma possibilidade de salvação. Natural para quem acha que Jesus morreu por todos e cria uma possibilidade de redenção. Terceiro, ela colocaria o homem naquilo que eu chamei de limbo espiritual, dando a ele, sem ser regenerado, palavras deles, a possibilidade de crer ou rejeitar no Evangelho. Agora, irmãos, quanta diferença das Escrituras. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus ensinando Nicodemos. Nicodemos não entendeu e Jesus ainda puxou a orelha dele. Disse: como pode tu, sendo mestre em Israel, não entender isso? Tu tem o rolo de Ezequiel debaixo do teu braço, tu não conseguiu entender. E aí Ezequiel diz: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observareis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais. E aí a promessa pactual: e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Isso é graça, irmãos. Deus não regenera parcialmente um coração de pedra para que através do livre-arbítrio nós tenhamos fé, aceitemos a Cristo e então recebemos um coração de carne. Deus nos regenera dando um novo coração para crer, para receber alegremente a graça que é eficaz, que é irresistível. Por que que é irresistível? Porque é toda gloriosa, porque é amável, porque transforma o coração da pessoa, fazendo a pessoa entender: eu sou um pobre, miserável pecador, não há nada em mim de bom, eu mereço o juízo de Deus, mas Deus está estendendo a mão para mim. Não tem nem eu vou pensar. Deus nos atrai graciosamente, regenerando, concedendo a fé e o arrependimento, nos dando a capacidade de enxergar, de ver o reino, de crer no reino, de ver o juiz e a nossa condenação, de crer na necessidade de um redentor, de crer na justiça de Cristo,
cumprindo totalmente a lei de Deus que nos é imputada pelo Pai através do Espírito, de podermos nos arrepender. É uma obra completa, meus irmãos. Veja, é uma loucura você chegar no ouvido de um cadáver, de um morto espiritual, e dizer para ele: creia. Se você crer, você vai ser vivificado espiritualmente. Não, Deus nos deu vida para obedecermos. Ele não dá uma meia vida para aceitarmos a vida verdadeira. Por fim, a graça eficaz, ela gera uma pronta e sincera obediência. Quando eu escrevi esse pronto e sincero, estava no meu imaginário que nós vamos ler no Cânone de Dort. Mas aquilo ainda não é do Cânone de Dort. E aí depois eu lembrei que é um símbolo até de Calvino, quando ele, depois de expulso de Genebra, é convocado a voltar a Genebra, e ele não queria, ele fica uma noite toda orando, nervoso, sabia que tinha risco de vida, e aí ele diz que está oferecendo o seu coração pronta e sinceramente a Deus. E aí tem o símbolo de uma mão estendida com o coração. É bem bonitinho a história. Uma das angústias do velho guerreiro. A graça eficaz gera uma pronta e sincera obediência em todos nós. Veja, o bom pastor, ele chama de maneira eficaz as suas ovelhas. Como é que eu posso dizer? Você pode perguntar, pastor, como é que você vai dizer que é eficaz? Porque Jesus afirmou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Jesus não está dizendo: as minhas ovelhas talvez ouçam, ou ouçam, mas não dão muita bola. Não, elas ouvem e elas seguem. Mas as que resistem, pastor, deixa Jesus responder. Mais à frente ele diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. A realidade é que nós somos servos, escravos, ou de Deus ou do pecado, irmãos. Nós estávamos escravizados pelo pecado, acorrentados à maldição da lei, mas Cristo nos comprou com seu sangue, nos libertou deste mau Senhor, que era o pecado, que dá como salário a morte, e pela graça ele nos reconciliou com o Pai. Houve então uma troca de senhorio. A liberdade que nós somos chamados pela redenção é a liberdade de sermos servos, de sermos escravos de um bom Senhor. Jesus Cristo, meus irmãos, ele é chamado de Senhor mais vezes do que de Salvador nas Escrituras. Nós somos capturados por este Senhor, somos conquistados por Ele, somos feitos servos por Ele, somos conduzidos e atraídos por aquilo que a Escritura chama de laços de amor. Lá em Oséias, atraiu-os com laços de amor. Lemos nos cânones de Dort o seguinte: o homem não deixou, apesar da queda, de ser dotado de intelecto e vontade. O pecado, que tem penetrado em toda a raça humana, não privou o homem de sua natureza humana, mas trouxe sobre ele depravação e morte espiritual. Assim também, a graça divina da regeneração não age sobre os homens como se eles fossem máquinas, e não destrói a vontade e as suas propriedades, ou coage violentamente, mas a graça o faz reviver espiritualmente, traz-lhe a cura, corrige-a, dobra de forma agradável e ao mesmo tempo poderosa. Como resultado, onde dominava a rebelião e resistência da carne, agora pelo Espírito começa a prevalecer uma pronta e sincera obediência. Esta é a verdadeira renovação espiritual e liberdade da vontade. Se o admirável autor de todo o bem
não agisse deste modo conosco, o homem não teria esperança de levantar-se da sua queda por meio da sua livre vontade. Vontade livre pela qual ele, quando ainda estava de pé, se lançou na perdição. Diferença de texto, né? Vejamos essa pronta e sincera obediência em João, capítulo 6, que nós lemos na liturgia. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Note, não há um talvez virá. Quem sabe? Um se. Virá. A pessoa não é vivificada para decidir. A pessoa é vivificada para ir. Mas quem vai? Todo aquele que o Pai me dá. O Pai dá a quem? A Cristo. A Cristo. Nós não nos pertencemos. Por isso que eu falei da troca de senhorio. Não tem terceira via. Não tem terceira via. Ou você é escravo do pecado, ou você é servo de Cristo. Aqueles que o Pai deu a Cristo saem de uma condição para outra. A ilusão do livre-arbítrio é uma bifurcação de uma estrada em Y ao contrário, né? Uma avenida, e aí de repente abrem-se duas opções, duas estradas. E aí eu escolho a morte ou a vida. Não, não é assim. São duas vias paralelas, morte e vida. É isso. Ou você está numa ou está na outra. Não nos pertencemos. Veja, João 17, a oração sacerdotal de Cristo. Jesus está orando e está orando assim. Assim como lhe conferiste, Deus conferiu a Cristo autoridade sobre toda a carne, autoridade sobre todos nós, a fim de que ele, o Filho de Deus, conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Os que foram dados, o número. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Agora veja, ninguém, o que significa ninguém aqui? Todos, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não o trouxer. Note novamente, trouxer, não possibilitar. É o Pai que leva, através do Espírito Santo. E só aqueles a quem Ele leva é que vão. A Trindade toda trabalha na nossa salvação. Isso é glorioso. Quem recebe a regeneração, recebe tudo aquilo que engloba a salvação. Essa pronta e sincera obediência não depende do homem, mas de Deus usar misericórdia. Atos 16, nós lemos assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração. Para quê? Para atender às coisas que Paulo dizia. Falando em Paulo, Romanos 9. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar misericórdia. Essa foi a explicação do apóstolo para aquilo que Deus tinha dito a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Irmãos, é isso que ocorre com todos aqueles que o Pai amou primeiro, se agradou de levar a Cristo. Atos, novamente, capítulo 13. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram. Todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. João 5:21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. Quem quer? O Filho.
Assim como o Pai faz, o Filho faz. Não é quem vai ser vivificado que escolhe. Quem escolhe é aquele que vivifica. Você consegue enxergar nesses versos Deus concedendo um estado de graça suficiente? Por meio de uma graça preveniente? Para alguém escolhê-lo, rejeitá-lo? Na Bíblia não está escrito: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la se vós permitirdes. Não é isso que está escrito. Mas está escrito assim: tendo por certo, certeza, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Em outro texto muito conhecido, Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. Aos que justificou, a esses glorificou. Deixa eu fazer 3 breves aplicações que talvez sejam mais conclusões do que aplicações. Primeira, a salvação é obra total, plena, perfeita de Deus. A salvação pertence ao Senhor. Jonas 2,9. Outra tradução vai dizer: a salvação vem do Senhor. Se vem dele é porque pertence a Ele. Ele não deixa nada pela metade. O Espírito Santo regenera os escolhidos dentre os mortos e os chama por meio da proclamação do Evangelho. A regeneração precede a fé e a conversão. Isso tem que estar muito claro para os irmãos. O novo nascimento precede a conversão. Depois de regenerado, aquele cinturão da graça que nós lemos agora de Romanos 8 é certo. Todos que Deus predestinou, chamou e justificará. Ele também, e justificou, aliás, ele glorificará. Essa pessoa ela está salva. Portanto, nós dependemos de Deus totalmente e devemos assim todo o louvor, toda a glória àquele que nos chamou de maneira eficaz e merecida. Toda a glória pertence a Ele. Segundo, Deus não forçou e não força ninguém à salvação. Ele regenera a natureza do homem, concedendo ouvidos para ouvir o Evangelho. Ele é irresistível e eficazmente atraído por laços de amor. Se você sabe que é um pecador, que não merecia nada além do juízo eterno, mas você crê em Jesus Cristo, em Cristo como Filho de Deus, como seu Senhor, como seu único Salvador, como o justo juiz que lhe justifica e que há de julgar o mundo inteiro, isso significa que você nasceu de novo, que você foi alvo da graça eletiva de Deus e foi alvo também da graça eficaz. Pode a ovelha resistir ao chamado do bom pastor? Não, não. Nós já estudamos isso. Todo milagre de Jesus, ele também é uma parábola. Além de uma demonstração de ser um sinal que Jesus é o Filho de Deus, todo milagre também é uma parábola. Ela tem um ensinamento. Cristo na morte de Lázaro. Cristo primeiro ressuscitou Lázaro. Depois o chamou para fora da sepultura, certo? Ou Lázaro só ressuscitou depois que saiu da sepultura? Pode um morto sair sozinho? Não. Lázaro primeiro recebeu vida e depois obedeceu. Primeiro a vida foi colocada naquele coração. Então ele pôde ouvir a voz do bom pastor, porque ele tinha ouvidos para ouvir. Olha como os termos, parece que é um texto só. E são vários, mas de uma só palavra, palavra de Deus.
Lázaro primeiro recebeu vida, depois obedeceu. Agora veja, poderia Lázaro ficar na sepultura após ter sido ressuscitado e chamado? Lázaro, vem para fora, ele lá dentro, não, não quero. Está quentinho aqui, tem muito sol lá fora. Minhas irmãs são chatas, elas ficam brigando. Não, não pode. Irmãos, foi isso que aconteceu conosco. Nós recebemos a graça irresistível, fomos regenerados de maneira eficaz. E quando fomos chamados, quando ouvimos o chamado, nós obedecemos e fomos a Cristo. Agora note o seguinte, quantas vezes nós ouvimos o chamado exterior do Evangelho e o desprezamos? Não foi um dia que você resolveu. Não foi um dia que você estava inspirado. Não foi um dia que quem te falou sabia falar. Não. Um dia, o chamado exterior que você ouvia do Evangelho e desprezava, ele encontrou um coração regenerado pela graça eficaz. Tem um testemunho de uma evangelização. É daquele Paul Washer. Ele está numa conferência, acabou a conferência, aí vem uma pessoa falar com ele que buscava crer em Jesus, queria, mas eu não entendo, essas coisas não me compreendem. Paul Washer combinou com a pessoa, o voo dele era no outro dia, parece que 8 horas da manhã. Ele disse, se você me pega a hora que for necessário, para eu não perder o voo, disse, não, fico à disposição do pastor. E esse pastor sentou com esse homem e ficou a noite toda. Ele virou a madrugada com ele, falando com ele, e mostrando os textos, e explicando, e orando. Veja, eu não estou dizendo que dá para fazer conversão por... Como é que é aquele negócio de forçar a criança... De fórceps, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas Deus moveu as coisas assim. Perto da hora, o rapaz já estava ali para pegar ele, que ele ia direto pro aeroporto. Ele virou à noite ali. Ele já desistindo. Ele abre um texto e ele fala, né? Diz, vai ser o último texto que eu vou ler, Senhor, não tem mais o que fazer. E ele lê o texto. Ele disse, eu vou ler esse texto de novo. E ele leu o texto. E aquele homem começou a chorar. E se ajoelhou e começou a chorar. E quando se recompôs um pouco, mas ainda chorando, aquele homem disse, por que você não me falou isso antes? Ele disse, eu falei umas 10 vezes nesse texto para você. É isso. Ele amou primeiro e nos atraiu com laços de amor. Terceira e última. Deus não somente quer nos salvar, meus irmãos. Tem que parar com esse papinho de poesia de boteco de alguns pastores sensíveis. Os sonhos de Deus. Cria vergonha nessa cara. Cria vergonha nessa sonho de Deus. Deus frustrado. Deus triste. Deus, ele não somente quer nos salvar, mas ele verdadeiramente nos salva. E ele salva imerecidamente pecadores totalmente corrompidos, que foram escolhidos simplesmente pelo propósito da sua vontade, por graça, de antemão, que tiveram a sua culpa e condenação carregados naqueles lombos santos do nosso Senhor Jesus Cristo, que quitou essa dívida. Cristo morreu por estas pessoas. A estes, Deus chama através da ação do seu Santo Espírito por meio da pregação do Evangelho, vencendo a obstinada resistência de uma maneira graciosa e eficaz e gentil, mas toda poderosa. Deus, meus irmãos, escolheria e nós não escolheríamos a Ele. Jesus morreria por nós para que nós virássemos as costas a Ele. Seja Deus glorificado por tamanha graça e amor para vencer a nossa resistência.
E que Deus Pai seja misericordioso conosco por meio de Cristo Jesus.